Se nos deixam, resumo do capítulo 11. Sérgio desmente em rede nacional as notícias as quais afirmam que ele tem um caso com Julieta. Sérgio reafirma que esse boato lhe trouxe complicações em seu casamento e pede que não volte a caluniar sua colega de trabalho, no caso Julieta. Alice fica desconcertada com o cinismo de Sérgio e decide sair da sala. Julieta fica decepcionada pela preferência de Sérgio pela esposa e por ter desmentido tudo. Martim se sensibiliza e lhe oferece uma garrafa d'água. Julieta aceita a água e resolve ir embora durante o break do jornal, não voltando para a segunda parte. Prudência se sensibiliza com Alice e supõe que ela esteja desvastada com toda a situação. Lucas recrimina a mãe por se preocupar com a família Carranza e a lembra dos apuros que passou durante a gestação, pois Sérgio não teve a decência nem de levá-la ao hospital. Lucas enfatiza que não vai descansar enquanto não terem uma vida de luxo como a família Carranza. Eva sai em defesa de Sérgio e diz que ele foi sensato ao negar tudo e preservar o emprego. Alice pede à mãe que ao menos uma vez esteja ao seu lado. Eva confessa estar do lado da família e ressalta que a filha deve pensar em seus filhos e não apenas em si. Martim diz a Tiago que não compreende o fato de Sérgio ter mentido, quando o foco do jornal é a verdade. Tiago diz que Sérgio jamais admitiria que foi infiel. Martim se preocupa em como Alice deve ter reagido a tudo isso. Fábio, Tamayo e Sérgio comemoram a grande audiência do jornal. Fábio diz a Sérgio que ele deve ficar esperto, pois o jornalista que expôs seu caso com Julieta tentará conseguir provas de sua infidelidade, e isso pode arruiná-lo. Sérgio garante que irá investigar quem é o jornalista e irá arruinar sua carreira. Rebeca diz a Fábio que quer Sérgio fora de sua casa no dia seguinte, e ressalta que a mentira é muito fácil de ser descoberta, e enfatiza que quando tudo vir à tona, o marido irá cair junto com Sérgio. Sérgio vai ao apartamento de Julieta e a recrimina por ter ido embora antes de finalizar o jornal. Julieta diz que não tinha estômago para continuar ali. Sérgio diz que desmentiu tudo para que os dois não perdessem seus empregos. Julieta diz que o que mais quer é ser demitida e sair do país. Sérgio a pede para que não faça isso e ressalta que quer que as coisas voltem a ser como antes. Sérgio e Julieta se beijam. Durante o café, Yara diz que o pai foi sincero e provou que ama Alice, portanto, deve perdoá-lo. Eva diz que Sérgio construiu aquela casa sozinho, portanto, não faz sentido estar hospedado em outro lugar. Farta desses julgamentos, Alice diz que deve ter dignidade e amor próprio. Yara diz que o pai já não tem mais nada com Julieta. Alice a contradiz e diz que Sérgio continua com a amante. Rebeca diz a Sérgio que dará todo o apoio a Alice para que aprenda a viver sem ele. Fábio recrimina a esposa por tanta sinceridade e Rebeca lhe diz que não é cínica a ponto de comemorar a audiência de um programa que expôs sua amiga ao ridículo. No presídio, Paulo recebe uma visita e Yara chega à casa de Paulo e tem novamente a sensação de estar sendo observada por alguém. Eva liga para Sérgio e lhe parabeniza por ter negado tudo e o auxilia a tentar reconquistar Alice. Eva instrui o genro a se afastar de Julieta e enviar Emiliano para que continue como motorista da casa. Na escola, Alice conta a Martim que começou a escrever no caderno em que ele lhe presenteou. Martim fica contente com a notícia. Alice diz a Martim que as conversas entre eles devem acabar, pois podem ser más interpretadas. Martim lamenta. Alice pega em sua mão e o agradece por toda a ajuda. Roberto e Paulo têm uma discussão calorosa. Paulo diz a todo instante que não assassinou Simão, mas Roberto não se convence e diz que ele deve ter matado seu filho por pensar que ele tinha dinheiro. Farto das provocações, Paulo diz a Roberto que Simão pode ter morrido por estar envolvido em coisas erradas. Com raiva, Roberto lhe dá uma surra. Yara está cuidando das plantas de Paulo, quando ouve um forte barulho de algo caindo. Ao entrar na casa, Yara vê alguém correndo pelo corredor. Samuel agarra Fernanda contra sua vontade, e a mulher se afasta dele, e diz que não está em idade para ter um namorado possessivo e violento. Samuel se ofende com a opinião que Fernanda tem sobre ele, e se levanta para confrontá-la. Nesse instante, a campainha toca, e é Gonçalo que foi levar a Fernanda um bolo. Gonçalo percebe um clima pesado entre eles, e pergunta se está tudo bem. Roberto diz à esposa que Paulo teve a coragem de insinuar que Simão
foi morto por estar envolvido em coisas erradas. A mulher cogita a possibilidade de Paulo estar certo, afinal, Simão estava muito estranho quando foi morto. Roberto pede à esposa que nunca mais pense mal do filho. Yara conta a Célia que alguém entrou na casa de Paulo enquanto ela regava as plantas e enfatiza que sempre que está por lá tem a sensação de que alguém a persegue. Yara está certa de que alguém quer lhe botar medo para que não faça a defesa de Paulo. Gonçalo observa o painel com as notas e descobre que foi reprovado em medicina. Alice diz a Carlota que ao ver Sérgio desmentindo seu caso com Julieta em rede nacional, teve a certeza de que fez a coisa certa em retirar o marido de casa. No entanto, comenta que a pressão que Eva e as filhas fazem a faz fraquejar em alguns momentos. Martim confessa a Tiago que está apaixonado por Alice. Miranda, que está disfarçada de enigma, ingere muita bebida alcoólica com Culiba e acaba caindo no chão e batendo a cabeça, que provoca um grave ferimento. Julieta fica surpresa ao receber em sua casa a visita de Eva. Se nos deixam resumo do capítulo 12, Eva humilha Julieta e volta a lhe dizer que o papel de amante ao qual se submete é ridículo e ressalta que Sérgio jamais deixará Alice para viver com ela. Julieta diz que Alice foi patética ao ter enviado Eva para que a defendesse. Eva diz que patético é ser a outra e ressalta que Julieta jamais será uma senhora, pois as senhoras devem ter classe e isso ela nunca terá. Colibra coloca Enigma em seus braços e decide levá-la ao hospital. Carlota orienta que Alice resgate alguns sonhos de quando ainda era solteira e a orienta que arranje um trabalho. Tiago diz a Martim que os sentimentos que ele nutre por Alice são perigosos, afinal, ela é a mulher de Sérgio e tem com ele 3 filhos. Fagundes pergunta a Alberto se ele acredita que Simão estava envolvido com pessoas perigosas. Alberto estranha a pergunta e lhe diz que não há mistério na morte de Simão. Yara está certa de que no caso de Paulo há implicações que vão além do roubo à mão armada. Preocupado com os riscos que Yara possa correr, Moisés está disposto a tirá-la desse caso. Culibra entra no quarto e observa Enigma desacordado. Culibra tenta mexer em sua mochila, mas Enigma acorda e o detém. Enigma diz que não gosta de hospitais e pede a Culibra que o tire dali imediatamente. Moisés diz a Yara que ela é a noiva mais desinteressada nos preparativos de um casamento que ele conhece. Yara diz que depois do que aconteceu com seus pais, ela está um tanto quanto receosa com casamentos. Rebeca diz a Alice que tem sido um grande estorvo ter Sérgio em sua casa e ressalta que já teve algumas discussões com Fábio por conta dele. Fernanda diz que Alice deve deixar Sérgio se virar sozinho. Fagundes diz a Martim e a esposa que chegará ao fim do assassinato de Simão e não irá descartar nenhuma hipótese. Yara está disposta a ajudar Sérgio, mas antes pede a ele que lhe conte todos os detalhes da traição. Sérgio explica que foi Julieta que o seduziu em uma viagem de negócios. Yara o questiona se isso foi motivo para que ele se esquecesse de Alice. Sérgio diz que Alice, ao longo dos anos, se concentrou em ser apenas uma dona de casa e deixou a vaidade de lado. Yara o contradiz e diz que Alice continua sendo uma mulher muito bonita. Culibra se propõe a acompanhar Enigma até a sua casa, mas ele opta por ir sozinho. Culibra comenta que entrou em desespero ao vê-lo desmaiado. O garoto ressalta que viu a tatuagem de Enigma. Enigma lhe diz que o peixe é seu melhor amigo. Culibra o corrige e diz que seu melhor amigo é ele, afinal foi ele que o salvou. Miranda fica sorridente. Gonçalo beija sua colega do curso de culinária. Eva dá dinheiro a Emiliano para que ele diga a Alice que Sérgio sofreu com o desprezo dela. O jornalista, o qual publicou a matéria expondo o caso de Sérgio e Julieta, a procura e lhe diz que estão o pressionando para que conte quem foi a fonte. Sérgio diz a Tiago que está convicto de que Martim espalhou para a imprensa sobre o seu caso com Julieta e ressalta que ele os viu juntos. Tiago sai em defesa de Martim e afirma que ele não seria capaz de fazer isso. O homem diz a Sérgio que se ele cometer a injustiça de demitir Martim, ele também pedirá demissão. Julieta confronta Martim na redação e lhe diz
que ele vai pagar caro por ter soltado a fofoca. Seguindo as ordens de Eva, Emiliano diz a Alice que Sérgio está sofrendo com a separação dos dois. Alice fica surpresa. Uma garota ajuda Alice com as compras enquanto lhe recita um poema. Alice convida Luna para ir a um lugar. Sérgio diz a Julieta que o jornal que postou a notícia sobre eles terá que postar uma nota se retratando. Preocupado com Martim, Tiago volta a lhe pedir para que se afaste de Alice. Lucas se surpreende com a visita de Alice. A mulher quer que Lucas pegue os dados de Luna para que ela se candidate a uma bolsa de estudos. Lucas se opõe e diz que o período para conquistar as bolsas já se esgotou. Alice o confronta e diz que, como diretora da fundação, ela abrirá uma exceção para Luna. Furioso, Lucas diz que Alice é diretora, mas nunca aparece por lá e apenas ele sabe como funciona a fundação. Alice diz que no dia seguinte assumirá seu cargo como diretora e comparecerá à fundação todos os dias. Lucas fica surpreso. Se nos deixam, resumo do capítulo 13. Lucas tenta fazer com que Alice mude de ideia, porém ela está convicta a assumir seu cargo na fundação. Furioso, Lucas liga para Sérgio e lhe informa sobre o ocorrido. Sérgio diz que Alice está em seu direito. Lucas o ameaça. Durante a arrumação do quarto de Miranda, Yaya encontra seu travesseiro manchado de sangue e, ao olhar seu couro cabeludo, encontra uma grave lesão. Miranda pede a Yaya que seja discreta e não preocupe Alice com isso. Sérgio recrimina Eva por ter ido à casa de Julieta confrontá-la. Alice vai à casa de Luna e explica sobre a bolsa de estudos. O irmão de Luna é ríspido e diz que Luna precisa de trabalho e não de estudo. Alice deixa seu cartão e vai embora. Yara conta a Paulo sobre a pessoa que estava na casa dele. Paulo se preocupa com ela e diz para não se arriscar mais. Yara diz que se apaixonou por suas plantas e, portanto, não irá deixá-las morrer. Sérgio pergunta a Gonçalo se ele foi bem na prova. Temendo a reação do pai, Gonçalo opta por mentir e não revela a ele que foi reprovado. Sérgio entrega ao filho um estetoscópio de valor sentimental que era de seu avô. Yara diz a Paulo que o fato de estarem lhe perseguindo significa que não querem que ela comprove sua inocência e ressalta que, em alguns casos, a própria polícia está envolvida. Eva conta a Alice que Sérgio visitou os filhos. Alice diz que Sérgio não deveria ter ido sem avisar. Sérgio se encontra com Julieta, que lhe diz que esvaziou o quarto de hóspedes e pretende montar um escritório para ele. Os dois se beijam. Gonçalo fica feliz ao saber que a mãe passará a trabalhar na fundação. Lucas diz a Prudência que não permitirá que Alice tome seu posto na fundação e está disposto a fazer de sua vida um inferno. Karina fica chateada após Martim desmarcar o compromisso com ela. Sérgio deixa o porta-remédios cair e fica em dúvida sobre qual tomar e decide ligar a Alice para que lhe explique. Alice o instrui e o agradece por ter dado a Gonçalo o estetoscópio e por ter enviado o motorista. Alice diz a Sérgio que gostou de falar com ele de forma cordial e sem brigas. Julieta aparece e pergunta com quem Sérgio falava. O homem mente e diz que falava com Fábio. Sérgio surpreende Rebeca, o chamando de Senhor Kiwi, e ele lhe diz que já está procurando um local para ficar e não será motivo de estorvo. Sérgio chama Martim em sua sala e diz que conseguiu neutralizar a fofoca que ele ajudou a espalhar. Martim diz que não tem nada a ver com aquilo. Sérgio repudia a sugestão de pauta que Martim escolheu para o jornal e o deixa frustrado. Martim tenta defender seu ponto de vista, mas Sérgio o chama de egoísta por se referir a si na primeira pessoa. Yara procura por Trombeta em sua barraca, mas não o encontra. Uma mulher a chama de forma discreta e lhe ensina como encontrar Trombeta. Martim reclama com Tiago, pois Sérgio lhe passou uma matéria para iniciantes e diz que, se continuar assim, ele mesmo irá se demitir. Lucas distrata a família de Luna e diz que o prazo para conquistar as bolsas já se encerrou. O irmão de Luna é agressivo e começa a chutar as coisas. Alice aparece e diz a Lucas que resolverá a situação com Luna. Yara chega a uma casa e pergunta por Trombeta. Ao ouvir esse nome, a senhora se assusta e pede
pede para que vá embora. Yara segura a porta para continuar o assunto. Nesse instante, um homem aparece e lhe diz que Trombeta saiu da cidade. Ao questionar o motivo, o homem é ríspido e dá a Yara 2 segundos para sair do local. Alice acompanha Luna até a saída da fundação. Ao virar as costas para entrar na fundação, Alice percebe que Martin está por perto, fazendo uma matéria e o cumprimenta. Martin a olha e sorri. Se nos deixa um resumo do capítulo 14. Martin diz a Alice que está encarregado de fazer uma matéria sobre a Fundação Carranza. Lucas aparece e se dispõe a passar toda a informação necessária. Afinal, Alice acabou de se reintegrar à fundação. Sérgio descobre pelo diretor da universidade que Gonçalo foi expulso. Durante a entrevista, Lucas é confrontado por Martin sobre as arrecadações, finanças e festas da fundação. O diretor da universidade diz a Gonçalo que Sérgio já sabe da sua expulsão. Martin arruma o microfone em Alice e lhe diz que será uma honra entrevistar uma ex-amiga. Yara diz a Karina que suspeita que a polícia está acobertando o verdadeiro assassino de Simão. Martin pergunta a Alice por que não era presente na fundação. Alice responde que suas funções como dona de casa a impediam, mas ressalta que nunca se desvinculou por completo do local. Nesse instante, o repórter cinematográfico os interrompe e diz que precisa buscar outra bateria no carro. Martin diz que se sente orgulhoso de Alice e ressalta que sua ausência lhe fez falta. Alice o observa sorridente. Alberto procura por Karina e é informado de que ela foi à cafeteria. Fernanda diz a Carlota que teve a sensação de que Samuel esteve a ponto de lhe agredir. Carlota orienta a seguir o seu instinto e se afastar dele. Fernanda admite que talvez não tenha feito isso ainda por ter medo de ficar sozinha. Karina diz a Yara que ela deve ter cuidado com o que diz. Yara ressalta que não seria a primeira vez que a polícia encobre um assassino. Karina diz que Alberto é muito amigo do pai da vítima e tem interesse pessoal em desvendar o caso. Paulo surta com o barulho que os detentos fazem e pede por silêncio. Fagundes vai até a feira e tira algumas fotos com seu celular. Martim pede a Alice que deixe uma mensagem para as famílias mexicanas. Alice dá a sua visão do que é uma família e ressalta que o amor e o respeito devem prevalecer. Fábio orienta que Julieta termine sua relação com Sérgio. Julieta diz que não aceitará que Fábio dê palpites em sua vida privada. Culibra confessa a Enigma que gosta de uma menina, mas ainda não rolou nada entre eles. Sofia revela a Julieta que Emiliano lhe disse que Sérgio quer reconquistar a esposa. Julieta fica desesperada. Lucas recrimina Mercedes por ter entregado a Alice os relatórios das doações. Alice se encontra com Rebeca e Fernanda e comenta como se sentiu produtiva ao assumir a fundação. Ela ressalta que Sérgio enviou Martim para que a entrevistasse. Rebeca diz que Martim é um excelente jornalista e lamenta que no jornal de Sérgio seja um talento desperdiçado. Sérgio chega furioso em casa atrás de Gonçalo e revela a todos que ele foi expulso da universidade, e isso é uma vergonha. Paulo pede ao seu amigo de cela que lhe consiga um celular. Alberto pergunta a Karina se ela contou algo sobre a investigação para Yara. Karina diz que não. Alberto orienta que Karina não se torne amiga de nenhum advogado. Fagundes diz a Martim que presenciou vendas de drogas no ambiente em que Simão foi assassinado e confessa que seria trágico se ele estivesse envolvido com isso. Sérgio diz a Alice que ela não está tomando conta dos filhos direito, pois Gonçalo foi expulso, Miranda pintou os cabelos e se tatuou e Yara segue perdida nos preparativos para o casamento. Nesse instante, Gonçalo aparece e os dois o observam. Yara se encontra com Martim. Sérgio diz a Gonçalo que ficou envergonhado quando o diretor lhe disse que ele estava suspenso. Gonçalo diz que o pai não tem direito de lhe cobrar nada, pois foi infiel. Sérgio diz que o filho não fez o mínimo de esforço para estudar. Gonçalo confessa que odeia a medicina. Sérgio diz que o filho não tem respeito pelo legado de seu avô e ressalta que se estivesse vivo, estaria decepcionado. Gonçalo diz que o avô também estaria decepcionado com ele e ressalta que
o pai perdeu qualquer autoridade para reclamar do que for. Gonçalo questiona o pai o que faz ali. Sérgio diz que aquela casa ainda é dele e exerce autoridade sobre o filho. Gonçalo o manda exigir essa autoridade com os filhos que tiver com Julieta. Sérgio se irrita e dá um soco no filho. Os dois iniciam uma briga intensa e se debatem no chão. Se nos deixam, resumo do capítulo 15. Eva e Alice apartam a briga. Sérgio diz a Gonçalo que ele não receberá nenhum centavo vindo dele e o pede para que vá embora de sua casa. Alice diz a Sérgio que os pais existem para apoiar os filhos. Gonçalo diz que o pai é um ditador e nunca ouve ninguém. Martim diz a Yara que é o irmão de Simão e fará de tudo para manter Paulo preso. Yara lamenta a morte de Simão, mas ressalta que Paulo é inocente. Gonçalo chuta o estetoscópio de seu avô e pede que Sérgio o leve. Sérgio acha ofensiva a atitude do filho e diz que aquele objeto é sagrado para ele. Gonçalo diz que se é tão especial, ele mesmo deveria ter cursado medicina e não tê-lo forçado a fazer algo que não queria. Paulo apanha de outros presidiários. Alice cuida dos machucados de Gonçalo. Yara diz a Martim que o caso de Simão estava sendo investigado há um ano e do nada foi resolvido, tendo como prova apenas uma corrente. Eva tenta fazer com que a filha se sinta incapaz e diz que ela não conseguirá lidar com os problemas de casa sozinha. Martim diz a Karina que ficou impressionado com a determinação de Yara em defender Paulo. Karina o pergunta o que acontecerá se ela conseguir provar a inocência de Paulo. Martim diz que confia em Alberto e ele não teria motivos para colocar a culpa de um crime em uma pessoa qualquer. Sérgio diz a Fábio que passou a noite com Julieta. Fábio sugere que Sérgio se divorcie da esposa para ficar definitivamente com Julieta. Sérgio fica furioso com o palpite do amigo. Durante o café, Eva pergunta a Gonçalo o que ele fará, uma vez que foi expulso de casa por Sérgio. Gonçalo diz para a avó que não precisa de Sérgio para seguir em frente. Julieta pede ao jornalista que expôs seu caso com Sérgio para que coloque a culpa em Martim. Sérgio agradece a Fábio e Rebeca pela hospedagem e diz que já conseguiu um local para ficar. Alice comunica a Lucas que contratou um contador para revisar toda a documentação da fundação. Lucas se sente ofendido e diz que Alice não deveria duvidar de sua gestão. Alice diz que não quer questionar o trabalho dele e ressalta que sua prioridade é conhecer tudo na fundação. Cínico, Lucas diz que agora todos devem pagar por sua insegurança e problemas conjugais. Com medo, Lucas liga para o contador da fundação e solicita sua presença o quanto antes. Gonçalo diz a Lorena que seus pais não sabem que ele cursa gastronomia e teme que quando descobrirem ocorra outra briga. Moisés recebe a organizadora de casamentos, mas Yara não se interessa pelo assunto. Nesse instante, Yara recebe uma ligação de um número desconhecido. Se trata de Paulo. Paulo diz a ela que só queria ouvir sua voz. Yara fica sorridente. Alice recebe um buquê de flores de Sérgio com um cartão, se retratando pela briga com Gonçalo. Furiosa, Alice pede que joguem o buquê no lixo. Samuel chega à casa de Fernanda e a pergunta se há mais alguém na casa. Fernanda diz que está farta de ser vigiada por Samuel e enfatiza que é uma mulher divorciada. Samuel diz que as mulheres independentes são um perigo. Samuel a pede para que lhe traga uma cerveja. Fernanda fica desconfortável. O parceiro de cela de Paulo diz que ele está apaixonado pela advogada. Paulo sorri. Moisés pede a Yara que durma em sua casa naquela noite. Miranda procura a Ariana e a convida para tomar um sorvete. Sérgio parabeniza Martim pela matéria feita na fundação. Martim agradece o elogio e diz que, embora seja novato na emissora, já ganhou muitos prêmios. Sérgio o trata com desdém e diz que o Prêmio Nacional de Jornalismo, esse ele não ganhou.
A mãe de Luna desabafa com Alice, que viu sua vida mudar após descobrir que o marido a traía por 5 anos. Miranda fica decepcionada ao descobrir que Diego, verdadeiro nome de Culibra, está apaixonado por Nicole. Samuel e Fernanda fazem amor. Em seguida, ele volta a ser violento com ela e a segura pelo maxilar. Lucas aproveita que Alice não está na fundação para instalar algumas câmeras escondidas em sua sala. Sérgio chega à casa de Julieta e revela que foi Martim quem expôs o caso deles para a imprensa. Alice liga para Martim e diz que precisa vê-lo o quanto antes. Martim sorri.